Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui que o Eduardo Bolsonaro, irresponsável, continua viajando aí e lá fora, né, passando vergonha no Brasil. Um negócio inacreditável. O cidadão é de uma cara de pau gigantesca. Fica aí falando em bons costumes, em moral, em não sei mais o que. E aí ele se encontra com o primeiro-ministro de um outro país e vai entregar a medalha do Bolsonaro imorrível, imbrochável e incomível. E aí o primeiro-ministro pergunta o que é isso. Aí ele vai explicar o que significa cada uma dessas palavras. Olha, que coisa surreal, um deputado federal eleito para trabalhar, ficar aí viajando, fazendo turismo, e depois reclama do Lula tá viajando, não sei quem tá viajando, mas ele não para no Brasil. Bom, pelo menos ele não estando no Brasil, não está, né, fazendo também aquelas besteiras na Câmara dos Deputados, mas aí faz lá fora. E, insisto, passando vergonha no país. E falarei também aqui de uma especulação de aliados de Bolsonaro de que o ex-presidente pode se tornar elegível com a ajuda de, acreditem, Lula. Eu vou explicar o que eles alegam. Eu não quero nem acreditar nisso, eu acho que vocês também não. Então vamos falar sobre, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, venha para cima, mas vai que você é fã do Eduardo Bolsonaro, fã do Jair Bolsonaro, venha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o Poder 360 divulgou a matéria, tem até um vídeo, mas como o Eduardo Bolsonaro vai falar em inglês, as palavras em português, aí para não ficar muito confuso aqui, eu nem vou fazer react. Eu vou ler aqui o que a matéria diz, e lá fala que o deputado federal tá parecendo mais um deputado internacional, que não para no Brasil, só batendo perna, viajando aí, gastando dinheiro público, mas se fosse pelo menos para trabalhar em defesa do país, beleza, mas não. Ou vai lá passar vergonha, ou até atuar contra o interesse nacional, como eu mostrei aqui semanas atrás, dele nos Estados Unidos, meio que articular e falando em sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. É surreal, patriota querendo que outro país imponha sanções ao nosso. Mas voltando aqui, vai dizer então que o Eduardo Bolsonaro presenteou o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, com uma moeda do triplo I. Imbrochável, imorrível e incomível, com a imagem de Bolsonaro, né, na medalha lá, na moeda, né? O congressista explicou ao húngaro em inglês o significado dos termos. E aí eu vi o vídeo, o primeiro-ministro ele chega a dar uma assustada. E olha que o Orbán é de extrema-direita, é da turma deles aí. Inclusive aquele episódio do Bolsonaro na embaixada foi a embaixada da Hungria. Mas mesmo assim eu percebi um certo desconforto no Orbán ao ver o Eduardo Bolsonaro explicando. Imorrível, disse ele, é uma palavra que ele usa para quando você nunca morre, porque ele foi esfaqueado e sobreviveu. Imbrochável, aí o Orbán repete, imbrochável, né, no tom lá. Aí o Eduardo explica, você nunca falha com a mulher na cama. Incomível, aí o Orbán repete, incomível, aí o Eduardo explica, é infodível, ninguém vai te foder. Então tá aí, o cidadão que vive falando em bons costumes, em moral, não sei o que e tal, com esse tipo de postura diante de um primeiro-ministro. Aí o Eduardo também mostrou lá um dos slogans de seu pai, Brasil acima de tudo, estampado na moeda. Depois tirou uma foto com o premier exibindo o presente, que vai falar da filiação do partido do Orbán, mas isso aqui para nós, né, não interessa muito. Então, né, lamentável a postura de um deputado, tinha que estar trabalhando, ele é pago para isso, não é pago para ficar batendo perna, viajando. E se fosse, como eu disse, pelo menos para trabalhar em prol do interesse nacional, ok, mas não, vai lá ou passar vergonha, ou inclusive atuar contra o interesse nacional. E ele fala tanto em democracia, o Eduardo Bolsonaro, agora é impressionante, esse povo que idolatra a ditadura, agora querendo posar de defensor da democracia. Olha, a gente já viu de tudo mesmo, agora viraram defensores dos direitos humanos que eles tanto combatiam. Aí ele está lá agora visitando o Orbán, que olha, é uma figura polêmica e considerada pouco democrática, está no poder desde 2010, então está há 14 anos no poder, parece que lá não está muito afim, né, de sair do poder não, mas está lá o entre aspas, democrata Eduardo Bolsonaro visitando né, sei lá se dá para chamar de democrata, Viktor Orbán. Bom, pessoal, agora aqui uma notícia que eu sinceramente espero seja apenas especulação, que não tenha nenhuma base na realidade, porque
Se confirmar isso aqui nos próximos anos, pode ser um escândalo de grandes proporções dentro da política brasileira. Se é que se acontecer, vai ser confirmado, né, de acordo com o que vai trazer aqui. Mas aqui vai falar que com o ex-presidente inelegível, até 2030 pelo menos, né, aliados de Bolsonaro têm conjecturado nos bastidores diversas alternativas para torná-lo apto a disputar as eleições em 2026. Aqui então, vamos repetir. Não é jornalista que ouviu de fontes ligadas ao Lula, não. Isso aqui são bolsonaristas, aliados de Bolsonaro, conjecturando. Então estão aí especulando. Um dos cenários idealizados pelos bolsonaristas prevê que o próprio Lula atuaria junto ao judiciário para tornar Bolsonaro elegível em 2026, quando o petista, em tese, deve tentar reeleição. Aí alguém fala assim, William, mas que coisa esquisita, por que o Lula faria isso? A tese desses bolsonaristas é de que Lula ajudaria Bolsonaro pelo fato de o atual mandatário temer perder para outro candidato da direita que venha a ser apoiado pelo ex-presidente na disputa ao Palácio. Aliados de Bolsonaro dizem ter em mãos pesquisas mostrando que o atual presidente da República teria mais chances de perder para outros nomes da direita do que para Bolsonaro. E faz sentido, né? Para quem acha isso aqui de loucura, delírio, é o seguinte: vamos com muita calma. Hoje, o principal fenômeno que nós temos é o anti-bolsonarismo. Se você pega pesquisas, e o Bolsonaro, detalhe, está muito bem colocado, né? Quando pega algumas pesquisas recentes que colocam o seu nome, ele aparece bem, inclusive a Paraná Pesquisas, que eu falei que tem pouco tempo, que foi uma pesquisa que acertou bastante em 2022, muita gente falava mal, criticava, inclusive eu já fiz aqui uma autocrítica, porque eu também entrei na onda de criticar e desqualificar a Paraná, mas a gente tem que reconhecer, ela ficou muito melhor do que Datafolha, por exemplo, mas muito, Datafolha foi uma vergonha. As principais que saíram na Globo, Datafolha, IPEC, olha, erraram demais, o IPEC era o antigo Ibope que também errava, o pessoal falava que vendia pesquisa, Paraná acertou mais do que as outras, ela já traz cenários com o Bolsonaro na frente do Lula, questão de um pontinho, então é preocupante. Agora, o principal fenômeno que você pega rejeição aqui é o anti-bolsonarismo, então muitas pessoas ainda rejeitam muito Bolsonaro, inclusive o Lula, vamos dizer assim, não é que 51% de brasileiros que votaram nele no segundo turno amam Lula, é só conversar com as pessoas, pessoal. Tem uns 30% que eu acho que sim, são, digamos, eleitores fiéis ao Lula. Os outros 21% vieram por causa do anti-bolsonarismo. Votariam em qualquer um que tivesse bem colocado para derrotar o ex-presidente, né? Na época, presidente lá. E aí, o que a ideia de alguns aqui é? Que o Bolsonaro elegível, disputando a eleição, ele poderia levar com ele ainda assim o anti-bolsonarismo, que poderia de novo facilitar a vida do Lula. Então é um cálculo que eles fazem. E se for um candidato que não seja o Bolsonaro, né, o anti-bolsonarismo diminui e numa eleição que pode ser de novo apertada, qualquer diferença, qualquer percentualzinho pode fazer diferença para um ou para outro. Então, vamos supor assim, Lula contra Tarcísio. Aí o anti-bolsonarista fala, mas peraí, pelo menos o Bolsonaro apoia, mas não é o Bolsonaro, então vou votar nele, sim, vou votar nele. Então, em tese, alguns apontam que esse nome teria mais chances do que o Bolsonaro. Estou trazendo o Tarcísio aqui, né, só porque ele é um dos nomes cotados aí. Então, faz sentido, né, a visão destes, de que, de fato, o Bolsonaro, por conta da alta rejeição que ele ainda tem, seja o nome mais fácil do Lula vencer em 2026. Isso se o Lula for disputar a reeleição, enfim. E alguém pode falar, mas não é possível. Será que eles fazem esse cálculo? O Eduardo Bolsonaro, vamos lembrar, em 2019, quando lá especulavam se o Lula ia ter os seus direitos políticos devolvidos ou não, aí o Eduardo disse o seguinte: a revolta e indignação da sociedade com a impunidade volta à tona novamente com a soltura de Lula. Isso vai criar uma atmosfera em que, novamente, deixaremos pequenas diferenças de lado e ocorrerá uma união em torno do antipetismo. O Eduardo escreveu isso aqui, mas ele disse isso também lá numa comissão na Câmara dos Deputados, tem isso aí gravado. Então, eles faziam esse cálculo: olha, o Lula de volta vai ser o antipetismo a favor do Bolsonaro, e aí ninguém segura o então presidente. E muitos podem pensar dessa forma agora o contrário, né, que o antibolsonarismo vai garantir ao Lula uma reeleição tranquila. Deu errado para o Bolsonaro, porque o Lula voltou, mas o antibolsonarismo
foi maior do que o antipetismo. E agora, quem garante que em 2026 o antibolsonarismo vai ser maior do que o antipetismo? Vai depender dos rumos do governo, principalmente na economia. E eu vou falar aqui de novo, tenho falado quase todo dia. Com arcabouço fiscal, a chance do governo dar certo a economia é muito baixa, muito baixa. Então Lula tem tempo para corrigir a rota, tem tempo para rever essas metas aí do arcabouço fiscal, tem tempo, inclusive, para desfazer o arcabouço fiscal. Mas o Congresso não pode ficar. Tudo agora é culpa do Congresso. Então o governo tem que sim, né, articular a favor de pautas de interesse do Brasil e não só do sistema financeiro, como é o arcabouço fiscal, por exemplo. Então, por enquanto é só uma especulação. A matéria até vai dizer que por hora tudo não passa de conjecturas dos bolsonaristas, que Lula não tem demonstrado qualquer disposição em atuar para tornar seu antecessor elegível em 2026, e eu espero que assim permaneça. Eu espero que o Lula continue não fazendo movimentações nesse sentido. E se fizer, a gente vai ter que criticar, porque é inadmissível que alguém como o Bolsonaro dispute as eleições depois de tudo que fez. Eu espero que ele tenha o direito de defesa respeitado, mas que ele pague pelos crimes, não só ficando inelegível, mas, se possível, na cadeia, porque o que ele fez na pandemia, inclusive, não pode ficar impune. Muitas pessoas morreram ou por conta da ação ou da omissão de quem estava liderando o país, dando péssimo exemplo, falando mal de vacina, enfim, incentivando desobediência às orientações da ciência, e não pode ficar assim, repito, porque Deus nos livre, mas vai que vem outra pandemia. Então, se você olha para trás e vê a impunidade, acaba estimulando que outros governantes repitam o que Bolsonaro, de forma irresponsável e criminosa, fez aqui nesse país. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.